Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja reza por Santo André e Paulo. Eles eram os cristãos que deram seu sangue nos primeiros tempos da igreja da coreana. Rezemos também pela sua intenção particular. Eu sou o diácono Marinaldo Soares Barbosa, sou aqui da Arquidiocese da Paraíba, da cidade de João Pessoa. Você que está chegando agora nesse canal, você clique nele, dê um like, curta. Tá vendo essa letrinha vermelhinha aí? Aperte nela, se inscreva e venha comigo evangelizar também. Peça a sua oração. Vamos fazer por onde esse canal fique mais relevante. Passe para as outras pessoas, seus amigos, suas amigas de trabalho, da família. Vamos estar sempre juntos com a palavra de Deus. Eu desejo que a graça santíssima de Deus, assim como habitou em Maria, esteja contigo também. Reflita essa palavra. Deus está em você. Você não está sozinho. Desejo caminhar com esse Deus. Sempre que for ler a palavra de Deus, peça a Ele uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Amém. Hoje rezaremos ainda, estamos na carta do livro de Provérbios, no capítulo 21, versículo de 1 a 6, versículo 10 até o versículo 13. Leitura do livro dos Provérbios. O coração do rei nas mãos do Senhor é como água corrente. Ele o dirige para onde quer. O homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor quem sonda os corações. Pratica a justiça e o direito. É mais agradável ao Senhor do que os sacrifícios. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos malvados não é senão o pecado. A alma do malvado seja o mal. Ele olha sem piedade para seu próximo. Quando se castiga o zombador, aprende o imbecil, e quando o sábio é instruído, ele adquire mais saber. O justo observa a casa do ímpio e leva os ímpios à desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também há de clamar, mas não será ouvido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 118, 119. Guiai-me, Senhor, num caminho de vossos preceitos. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do seu Deus vai progredindo. Guiai-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 19 ao 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje nós estamos meditando e rezando a palavra em Lucas, no capítulo 8. O Evangelho de hoje nos mostra a dificuldade de algumas pessoas que elas têm. Dificuldade de chegar até Jesus. Pensam que têm direitos e prioridades sobre a pessoa de Jesus. Jesus, ele sempre estava arrodeado de multidões. O Evangelho narra a dificuldade que as pessoas tinham para tocar em Jesus. Mesmo na dor, nas maiores aflições. Está lembrado da samaritana lá em João, no capítulo 4? A dificuldade que ela teve de entender a água viva que era Jesus.
Está lembrado do paralítico na piscina de Betesda, que ninguém o ajudava a se mover até aquelas águas. Aí em João, no capítulo 5. Está lembrado do cego de Jericó? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lá em Lucas 18. Todos eles e mais muita gente, e eu e você, queremos tocar em Jesus. Para que, diácono? Para reduzir a nossa dor, para atender as nossas súplicas, para nos deixar mais íntimos do nosso melhor amigo. As multidões, é como hoje, ninguém abre espaço para ninguém passar. Ninguém abre espaço para o seu sofrimento, ninguém quer escutar as suas angústias, ninguém quer escutar os seus vazios. Querem que tenha acesso a Jesus, mas não ajuda a multidão a chegar até Ele. Nós somos egoístas. Jesus estava numa sinagoga pregando a palavra de Deus. Aí você pode perguntar, de onde Jesus tirava a sua pregação? Não sabe? Dos profetas, profeta Isaías, Jeremias. Ele tinha acesso à palavra. E do próprio Deus que o colocava em sua boca as palavras de conversão para aquele povo. Todos que ouviam ficavam maravilhados. Dos profetas, dos salmos, do próprio Deus. Era daí que Jesus fazia as suas pregações, igual ao que faz o seu pároco, o seu pastor. Imagine você dentro da igreja, com as portas e janelas cheias de muita gente, não cabia mais ninguém nos corredores, ninguém pode entrar ou sair quando não terminar a pregação. Pronto. Jesus ali, ele é o centro das atenções, e todos que o escutam se enchem de Deus. Só para lembrar uma coisa, naquela época não tinha microfone, era a força do eco, o silêncio interior de cada pessoa, que o mais longe que tivesse ia captar o que ele falava. Tem muita gente aos pés de Jesus, atentos para ouvi-lo. E chegaram a família de Jesus com sua mãe, a sua parentela. Aqui eu abro um parêntese. Aqui nós não estamos discutindo nem ofendendo quem diz que Maria teve filhos. Olha, é uma ignorância teológica muito feia quem pensa assim, que Maria teve muitos filhos. Toda a Assembleia primitiva sabia que Maria só teve Jesus. Os demais eram parentes dele, consanguíneos, como temos hoje nós os primos. Mas na época a palavra primo não existia. Se ele tinha outros irmãos, na cruz ele tinha falado, João, fica com minha mãe e meus irmãos também. Mas não. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Nós somos filhos de Maria pela filiação divina, pela entrega de Jesus. Falou João lá no capítulo 19. Qualquer pessoa que tem uma cultura teológica mínima sabe que Maria só teve Jesus. Vamos fechar aqui o parênteses. Lá estava Maria e sua parentela. E eles foram lá para falar com Jesus. Nada natural. E as pessoas, quando viram que Maria estava ali, fizeram uma provocação a Jesus, dizendo, aí fora está a tua mãe e teus irmãos. Aí fora está Maria e tua parentela. Eles achavam que Jesus iria interromper a pregação para atender a eles. Não é assim não. Muitas vezes a parentela achava que Jesus estava com um parafuso meio frouxo. Era. Na casa da gente também acontece isso. Às vezes alguém diz assim, esse menino, misericórdia, tem alguma coisa errada com ele.
só quer estar na igreja, só quer estar falando de Deus. Acontece com a gente a mesma coisa. Alguém anuncia naquela multidão que sua mãe e sua parentela estavam lá fora. Eles tinham um nome, têm um título. Alguém acreditaria que Jesus iria parar tudo e dar atenção a seus parentes. Olha, acontece que a fé, a minha e a sua, a fé da nossa igreja produz uma nova família. Aí Jesus responde: a minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que praticam e escutam e põem a palavra de Deus. A fé é intimidade com a palavra, com Jesus. A gente não pode ter carteirinha, associação, não. Ou você sabe com quem você está falando, ou você não sabe. Lá no céu não tem privilégio, não. Você precisa ter mais intimidade com Jesus. E o que é que me faz criar intimidade com Jesus, diácono? Ir à missa, ler a palavra, ler o magistério da igreja, ler o catecismo, saber entender as partes da missa, para qualquer pessoa não induzir você a outros momentos de fé, ser firme, que é cristão, católico, apostólico, romano. Ao longo da vida nós temos várias experiências. Na fé, preste atenção, não existe prioridade. Eu que tenho que dar prioridade, criar intimidade a esse meu amigo. Jesus pergunta para mim e para você todo dia: cadê você que não fala comigo? Cadê você que não vem um domingo comigo falar na minha casa, escutar a minha palavra? Nunca mais parou para a gente bater um papo legal? Você não reza, você não se encontra. Olha só, quantos católicos, meus irmãos e minha irmã, tem todos os espaços do mundo e estão distantes de Deus. Aí chega uma doença, aí querem ter prioridade no seu batismo. Não, aí eu vou me voltar para Deus. Oxente, mas Deus sempre dentro de você. É no seu batismo que você recebe o Espírito Santo de Deus. Então, essa liturgia de hoje nos chama, nos convoca a ficar mais próximos de Jesus. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e a põem em prática. Maria, ela colocou em prática tudo que Deus falou para ela. Hoje no livro de Provérbios, no capítulo 21, ele diz para mim e para vocês, existem várias formas de aprendermos a escutar a palavra de Deus. O que ela nos ensina, como o Senhor gostaria de falar com a gente. E uma das formas mágicas é ter prioridade, dar prioridade à palavra de Deus, à Bíblia. Quando você lê algo errado, ao invés de você julgar aquela pessoa, aprenda com aquele gesto errado para você não fazer mais aquilo. Comprometa-se com Deus e não fique falando do irmão, mas é que ele seja um modelo para você não fazer nunca aquele pecado que você testemunhou. Isso me livrou muitas vezes de muitos tropeços nessa vida. Eu vejo uma coisa errada e procuro daquela coisa errada que eu vejo não fazer, para não machucar ninguém. É como diz hoje o Salmo 118, 119. Guiai-me, Senhor, no caminho dos vossos preceitos. Feliz o homem que conhece os caminhos de quem? Do Senhor Deus. O salmista hoje diz que é feliz o homem que medita na sua palavra dia e noite. Está no Salmo 1. Ou seja, aquele que tem tempo de estar com Deus todos os dias na sua palavra. Eu escolho criar um caminho da verdade, o caminho que é vida, que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como diz João lá no capítulo 14. Então, convido você e a mim também, a cada um de nós, a escolhermos o Senhor, nosso Deus, a Cristo, como nosso amigo principal no nosso dia a dia. Fique mais próximo de Jesus, escute mais vezes, rumine a palavra dentro de você, escute essa voz que fala. Porque se você não pratica a palavra,
perde a oportunidade de viver melhor esse Cristo que te ama e mora dentro de você. Façamos como Maria Santíssima, ouviu e praticou a palavra de Deus. Seja feita a vossa vontade. Rezemos, peçamos a São Miguel Arcanjo nessa quaresma, a sua intercessão, rezando esse pequeno exorcismo, pedindo a Deus que Deus nos escute os nossos pedidos, nossos clamores que fazemos nessas horas difíceis de tempestade que passamos. Que Deus possa ser misericordioso e, se for segundo a sua vontade, atender às nossas preces, às nossas petições. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede nosso refúgio contra as ciladas e maldades do demônio. Ordene-lhe Deus instantemente, o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Que Deus fosse a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Deus te abençoe.